isso mesmo, os vídeos de teorias voltaram e o vídeo de hoje é uma teoria minha sobre um voo fantasma. O voo fantasma realmente aconteceu. Vocês já ouviram falar em navio fantasma, aquele navio sem tripulação que fica vagando pelo oceano e tal? E existiu o voo fantasma e é sobre ele que eu vou teorizar neste vídeo. Então, segue assistindo o vídeo. Olá, gurias e guris, tudo ok? Espero de coração que sim, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo de teorias do ano de 2021. O vídeo de hoje é uma teoria minha. Todos os fatos aqui que eu vou contar pra vocês realmente aconteceram e é uma tragédia da aviação. Infelizmente isso aconteceu e eu já sabia desse caso e a primeira vez que eu tive contato com esse caso eu comecei, nossa, mas isso tá parecendo uma outra história, isso tá parecendo não sei o quê. E quando a gente tem dificuldade para entender alguma coisa, nossa mente começa a teorizar, e eu comecei a teorizar sobre isso, e eu gostaria de trazer aqui pro canal já faz um tempinho, mas eu ficava assim, não queria ser desrespeitosa com todos os envolvidos e seus familiares, que a chance de ficarem sabendo da minha teoria é muito pequena, mas mesmo assim vamos respeitar, né? Só que acontece que eu estava assistindo um filme. Assim, a minha irmã adora filme que se passa em aviões. Tipo, tem que ser um voo, e daí acontece um drama lá e as pessoas têm que lutar pela vida dentro do avião. Não sei o que, a minha irmã adora esses filmes. Então a gente tá sempre caçando nos aplicativos, na Netflix e outros, filmes em aviões. Então, até se vocês sabem de algum filme nesse tema, já deixa aí nos comentários, porque eu acho que a gente já assistiu quase todos. Tá faltando filme nesse gênero pra nós. Então, uma noite, tarde da noite, tô com a minha mana e eu vejo que vai começar um filme que é num avião. E eu digo, mano, aí, filme de avião, vamos ver. E o filme começa ali meio ambíguo, é um filme de suspense, é um filme de terror, é um filme de sobrenatural. E eu tô acompanhando aquela história, tá me prendendo, não é um filme, minha nossa, que maravilhoso. E daí dá o plot twist e eu reconheci na hora. Não, essa história eu já conheço. Eu já vi um documentário sobre esse voo, Boeing 737-300. Fui procurar na internet, dito e feito, então eu percebi que, sei lá, o roteirista, o diretor do filme, também ficou com as mesmas teorias, mesmas não, mas bem semelhantes às minhas. Vamos primeiro ao fato que aconteceu neste voo. No dia 14 de agosto do ano de 2005, o voo 522 saía de Chipre em direção à Grécia. Tinha 122 ocupantes ali entre tripulação e passageiros. E ao chegar em Atenas, nas proximidades do aeroporto de Atenas, esse avião estava voando em círculos, e a torre não conseguia contato com ele, não conseguiam contato para iniciar o pouso e só girando lá, voando em círculos, que é um procedimento padrão para a espera da autorização para pousar. E eles disse, não, olha, vai ver, foi sequestrado, né? Vamos ver o que está acontecendo. Mandaram 2 caças F-16 para voar ali paralelo com o avião e ver o que estava acontecendo. E o piloto de um desses caças avistou que os passageiros estavam com as máscaras de oxigênio no rosto. Só isso, não tinha assim um sinal de movimento, nada, só as pessoas com as máscaras. Ele chega ali a parear junto ali na altura da cabine do piloto, percebe que o piloto não está no assento, e o copiloto está caído sobre os comandos e ele avista uma pessoa ali na cabine que acena e tal e tenta assumir os comandos da aeronave. Este foi o voo fantasma. O que aconteceu neste voo foi um erro humano que causou a despressurização da aeronave, baixou muito os níveis de oxigênio, levando todo mundo à inconsciência. Acontece que um comissário de bordo, Andreas Prodromou, acontece que ele tinha noções ali de aviação e ele tentou de alguma forma salvar aquelas pessoas, sobreviver aquilo ali. Ele tentou assumir o comando da aeronave, mas infelizmente a aeronave continuou ali em círculos até que acabou todo
o combustível, ela se chocou nas montanhas próximas à cidade de Maratona e todo mundo perdeu a vida nesse acidente. Como as coisas aconteceram? As investigações mostraram que a falta de pressurização no avião, a falha na pressurização, levou tanto os passageiros como a tripulação à inconsciência por hipóxia. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, eu ouvi muito no início de tudo isso que está acontecendo agora, que não dá para falar, para não dar problema no vídeo, que fazer exercícios usando máscara poderia causar hipóxia, que é a falta de oxigenação. Não sei, gente, é só todas essas histórias que apareceram com tudo isso que a gente está vivendo, né? Quando a tripulação perdeu a consciência, o piloto automático seguiu no voo. E eu assisti um documentário sobre esse voo que conta que quando o piloto automático assumiu, o voo subia, atingia um limite ali, e então ele descia. Daí quando ele descia, ele atingia o limite de novo e começava a subir, e foi assim que o avião chegou em Atenas, fazendo esse movimento. Teve uma vez que uma blogueira contou de um voo péssimo que ela teve, aonde parecia que estava legal e de repente o avião dava uma queda, depois parecia que estava legal de novo e dava uma queda, e eu me lembrei disso. Eu digo, nossa, será que largaram para o piloto automático? Foi esse movimento que o avião fez até chegar ao aeroporto lá, que era o seu destino em Atenas, e então o piloto automático também iniciou o processo de espera por autorização de pouso, né, voando em círculos. E eu fiquei impressionada com esse fato de, nossa, o piloto automático faz praticamente tudo. Mas não tudo, né, gente? Infelizmente, não teve como salvar a vida dessas pessoas, até porque eu li na internet, não em todos os artigos, mas em alguns artigos que eu li na internet, diz que também foi constatado que as pessoas estavam inconscientes e morreram da queda e não da falta de oxigênio. Não sei. Mas se foi, ainda é tudo ainda mais triste. Era o voo 522 da companhia aérea Hélios. Aí, se vocês quiserem mais informações, joguem aí que tem bastante artigos sobre isso. Acontece que antes desse voo, um dia antes desse voo, ele passou por um check-up, né? Passou por todos os testes que conferiram também o sistema de pressurização da aeronave. Para fazer todas essas checagens e esses testes, os técnicos precisaram desligar o automático ali no painel de voo. E ao concluir os testes, eles não voltaram para o automático, deixaram no manual. Foi um problema, mas não seria um problema assim, muito grande, porque os pilotos poderiam ter conferido aquilo ali, mas por algum motivo, talvez assim, por já fazer isso há tempos, né, passou batido, eles não viram que não estava no automático. E conforme tu vai subindo, vai diminuindo o oxigênio, e é aí que precisa da pressurização da aeronave. E neste estágio ainda tinha como se reverter a situação. Agora aqui as partes mais técnicas eu preciso ler para dar uma informação correta para vocês. Durante o voo, conforme o avião ganha altitude, o ar fica cada vez mais rarefeito, com menos oxigênio. Com a pressurização, o ar da cabine se mantém equivalente à altitude de 8.000 pés, que equivale a 2.438 metros. Uma condição segura para o corpo humano. Em altitudes mais elevadas, a falta de oxigênio dificulta a respiração e diminui o raciocínio do ser humano. Segura essa informação e eu já vou acrescentar assim, ó, além da dificuldade de raciocínio, a pessoa fica mesmo realmente bem lenta para entender as coisas, dá muito sono. Dá sono, gente. A pessoa, daí às vezes tu pensa, ali fulaninha está com pressão baixa. Não, fulaninha pode estar com falta de oxigenação, que pode acontecer por N fatores, desde essa doença desgramada que está acontecendo agora, problemas pulmonares, essas coisas. Então, às vezes, a pessoa está com muito sono, ela está precisando ali de uma oxigenação, mas só essa observação aí que vale a pena saber dessas coisas. Com a diminuição da pressurização na aeronave, soou o alarme, blá, 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 pem, 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 gente, tá despressurizado. Só que aí o piloto e o copiloto, eles já estavam no processo de um raciocínio mais lento, mais devagar,
da falta de oxigenação. Então eles olharam, minha nossa, que esse alarme foi difícil para eles compreender. Resultado, os pilotos não conseguiram identificar que o problema deles era a redução de oxigênio, era a despressurização. E eles entram em contato ali com mecânicos, com a torre, para pedir ajuda. Minha nossa, o que está acontecendo? E o mecânico chega a perguntar para ele, olha, o botão ali da pressurização tá no automático? Mas o raciocínio já estava lento, eles já não estavam mais, né? E eles não conseguiram entender a orientação à pergunta do mecânico. E o comandante do voo acaba se levantando para desligar o alarme do ar-condicionado, que foi o que ele pensou que estava acontecendo, que era algum problema no ar-condicionado. O piloto perde a consciência antes de conseguir voltar para o seu lugar. O copiloto também perde a consciência e cai ali sobre os controles. A tripulação, as máscaras caíram sobre a tripulação. Eles colocaram, tanto que o piloto chegou a ver a tripulação com a máscara. Acontece que esse oxigênio dura apenas 15 minutos. E eles, depois de 15 minutos, ficaram sem oxigênio de qualquer forma. E o avião continuou voando ali no piloto automático, seguindo seu destino para Atenas, com todo mundo inconsciente. E assim, não era um voo muito longo, não eram muitas horas de viagem. Depois de 30 minutos, o voo já atingiu ali o espaço aéreo de Atenas e não entrou em contato com a torre de comando. E todo mundo tentando entrar em contato com eles. Então é nesse momento que mandam os 2 caças F-16 ver o que está acontecendo com aquele voo, se é um voo sequestrado. E o mais surpreendente é que eles avistam o comissário de bordo, Andreas Prodromou, entrar na cabine dos pilotos, acenar ali para os caças e tentar assumir o comando da nave. O que exatamente aconteceu a gente não tem como saber, porque todos faleceram nesse voo. Mas o piloto viu ali o comissário, disse, tem uma pessoa lá, tá acenando. Então nesse documentário que eu assisti, eles levantaram a teoria de que o Andreas se manteve consciente usando cilindros de oxigênios extras. Ele usou 15 minutos de uma máscara, 15 minutos de outra, até conseguir chegar na cabine dos pilotos e tentar salvar aquele voo, mas infelizmente ele não conseguiu. Talvez ele também já estivesse, com certeza, com dificuldade de raciocínio por falta do oxigênio. Ele não tinha, talvez também não tivesse conhecimento suficiente para assumir o pouso desse voo, e a aeronave acaba por se chocar nas montanhas próximas da cidade de Maratona, lá na Grécia, vitimando todos os ocupantes da aeronave. Nesse documentário, eles apresentam uma breve biografia dele, dizendo que ele teve aulas ali, que ele estava iniciando aulas para pilotagem, então ele tinha um certo conhecimento, e eles fizeram essas teorias. Provavelmente ele se manteve porque ele conseguiu mais oxigênio. E agora começa a minha teoria, porque quando eu vi esse comentário e eles falaram sobre o Andreas Prodromou, eu lembrei de algo que aconteceu com a minha mãe e eu fiquei pensando, será que não foi mais ou menos isso que aconteceu? Há muitos anos atrás, meu avô, que faleceu com 100, 101 anos de idade, tem primos familiares que dizem, não foi 100, foi 99. Mas acontece que antigamente, gente, as pessoas iam tendo filhos e não sei o que, quando tinham uns 3 ou 4 filhos, é que eles iam no cartório, registravam e davam lá uma data, né? Nós vivemos em Porto Alegre, a família da minha mãe é toda de Uruguaiana, minha mãe nasceu em Uruguaiana, meu avô morava em Uruguaiana e ele adoeceu. E eu não me lembro muito bem porquê, minha mãe foi sozinha, acho que não era época de férias e fazer uma viagem dessa não era muito simples naquela época, ainda não é hoje. São 6, eu tô sendo otimista, são 9 horas de viagem de carro, a gente ia atravessar o estado e a minha mãe foi, porque o pai estava doente, e ela já aproveitou e fez um tour e visitou parentes e mais parentes e tudo mais, e ela foi lá visitando todo mundo, irmãos, irmãs e tias, não sei quem, não sei que lá, não sei que lá, primas e papapá. Pois muito bem, não vou entrar em muitos detalhes, porque essa história, né, não é só da minha mãe, envolve outras pessoas, mas aconteceu uma tragédia na família X. Eu não queria falar a palavra, né, porque o YouTube é bem sensível nesses casos. Mas uma pessoa cometeu suicídio dentro da casa e foi assim
bem traumatizante, tá? Foi bem traumático e trágico como tudo se desenrolou. Então aquela família que morava naquela casa, tipo, nunca mais voltaram para aquela casa, não entraram mais lá. Só que não era uma casa muito isolada, era 2 casas no mesmo terreno. Tinha a casa onde aconteceu a tragédia e outra casa, eles saíram dessa casa e foram para essa outra casa aqui, tá? Mas deixaram a casa fechada lá, nunca mais entraram, mas a casa estava ali. A minha mãe sabia o quê? Que tinha acontecido essa tragédia e a família não estava mais morando lá e queria pôr a casa para vender, só isso. E a minha mãe visitando parente, foi visitar esses parentes também. E ela tá de carro e alguém tá levando ela, parentes também. E passam na frente da casa que tá fechada, onde aconteceu a tragédia, pra ir pra outra casa no mesmo terreno onde estava a família. E a minha mãe disse que passou e olhou pra casa e disse, pô, uma casa tão bonita, que pena, né, tudo isso. Espero que eles consigam vender e tal. E tá, chegou lá na casa, almoço e tal, conversa vai, conversa vem. Entraram no assunto ali da casa e a minha mãe falou, ah, pois é, então, aquele senhor que estava lá na sacada é algum comprador? Ele veio ver a casa? E todo mundo sente, oh! Todo mundo enlouqueceu, que senhor, do que você tá falando? E a minha mãe, não, quando a gente passou ali na frente, gente, ficou toda arrepiada, não sei se vai pegar, tô toda arrepiada. Minha mãe disse, quando a gente passou ali na frente, eu vi um senhor ali na sacada, de terno preto, chapéu, gente, tô toda arrepiada. E eles disseram, não, a casa tá fechada, não tem comprador nenhum, foi todo mundo lá pra rua pra ver, a casa tava fechada direitinho, ninguém invadiu a casa, tava tudo, não tinha ninguém na sacada. E daí comentaram com minha mãe que a pessoa lá que cometeu suicídio dentro da casa realmente foi sepultada, foi enterrada, vestindo um terno preto. Gente, a pessoa já comete um ato desses e ainda põe uma roupa preta pra pessoa ir. Então foi assim, minha mãe não viu um vulto, não, minha mãe viu uma pessoa. A pessoa viu o terno, viu até o tecido do terno, do chapéu, viu tudo. Foi muito claro o que a minha mãe enxergou. Eu não estava lá. E foi esse o paralelo que eu fiz quando eu soube dessa história. Eu pensei assim, será que o que esse piloto do F-16 viu foi alguém vivo? Era realmente alguém vivo? Eu não estou dizendo que ele não viu o que ele viu. Ele deve ter visto alguma coisa, mas a minha teoria é, será que era alguém vivo que ele viu? Agora, por que que eu tenho esse questionamento? Porque a linha do tempo do voo 522 é a seguinte, ele tinha que ter decolado às 9 da manhã, decolou às 9h07, às 9h12 atinge ali 2.040 pés, 5.670 metros, e soa o alarme de altitude na cabine, 9h14, piloto reporta o problema que está acontecendo, 9h20, último contato. Então quer dizer que levou apenas 20 minutos para as pessoas perderem a consciência. 9h20, último contato da tripulação com o controle de tráfego aéreo. Então em 20 minutos as pessoas já, a falta de oxigênio já incapacitou piloto e copiloto ao menos. 9h23 atinge a altitude de cruzeiro. 9h37 entra na região de informação de voo de Atenas, onde ele devia dizer, ó, já tô aqui, tô chegando, e não entra em contato com ninguém. 10h12 a 10h50, nenhuma resposta da aeronave. 10h45, horário previsto para o pouso. Olha, gente, de 9h20 já é 10h45. Às 11h05 mandam os caças F-16 para ver o que está acontecendo. Às 11h24 eles conseguem localizar o voo 522 da Hélios. Às 11h32 o piloto do F-16 avista o copiloto desmaiado sobre os controles e os passageiros com as máscaras de oxigênio e nenhum sinal de terrorismo. Às 11h49, o piloto do F-16 avista uma pessoa entrando na cabine dos pilotos e acenando e tentando assumir o controle. Gente, é o seguinte, o piloto e copiloto perderam a consciência às 9h20 da manhã. E às 11h49, o Andreas Prodromous é visto entrando na cabine. 9, 10, 11, mais de 2 horas ele conseguiu se manter consciente. Eu não tô dizendo que é impossível, tanto que o piloto avistou realmente o Andreas Prodromou ali na cabine, mas o que ele fez foi sobre-humano, foi fantástico.
Infelizmente, não foi o suficiente. Às 11h50, o motor da esquerda deixa de funcionar por falta de combustível. Às 11h54, o gravador da cabine registra pedidos de socorro, então realmente tinha alguém ali na cabine. Às 12 horas, o motor da direita também deixa de funcionar e às 12h04, o Boeing 737-300 colide com montanhas ali nas proximidades da cidade de Maratona, vitimando todos os ocupantes da aeronave. Agora eu vou contar um pouco para vocês sobre o filme que foi baseado neste voo. É voo 7500. 7500 é um jargão da aviação para se referir a voos sequestrados. É um voo com destino ao Japão, Estados Unidos e Japão, então um voo longo. E ele já vai apresentando as personagens e são assim, a moça antipática, o casal em conflito, o babacão, sabe, a moça gótica, tem todos os estereotipos assim. E então o voo passa por uma turbulência e todo mundo, nossa, se assusta. Um passageiro em específico que entrou com uma caixa misteriosa começa a passar mal e morre. E a partir da morte desse passageiro, coisas doidas começam a acontecer no filme. Tanto que eles deixam o passageiro lá na primeira classe, né? Vai todo mundo na primeira classe, desce, vai para outro lugar, fica só lá o corpo do... Não sei qual é o procedimento a ser adotado se alguém falece em um voo, mas foi esse no filme. E então coisas medonhas começam a acontecer. Só que o filme entrega muito rápido tudo. Depois da morte desse passageiro, dessa turbulência, ele já entra num outro clima, numa outra iluminação, reduz muito os passageiros, o que foi feito do resto do pessoal. E eles começam a lutar ali sobre uma força sobrenatural que está atacando eles precisam descobrir o que é aquilo, se tem a ver com aquela caixa misteriosa. O filme é bom para te dar vários sustos e então se tu não quer saber o que acontece, eu vou contar, mas eu vou deixar minha minutagem aqui, tu dá um mudo, deixa mudo o vídeo, pula já para a minutagem, que é a seguinte: quando deu aquela turbulência, na verdade eles morreram porque o avião foi despressurizado, então tá todo mundo morto, tá? Estão os pilotos, os passageiros, os comissários. E como essas pessoas eram pessoas assim, não lá muito legais ou com questões ainda a serem resolvidas, elas estavam ali tipo num umbral. Aparece até a cena de um piloto de caça olhando para ver o que está acontecendo dentro daquele voo, bem como na situação real. E as personagens que entenderam isso e se aceitaram e aceitaram os seus erros, entraram ali no entendimento, saíram do voo, foram para o seu destino, e as que não tiveram tal entendimento ainda continuaram presas no voo. Pronto, entreguei o filme. E contando assim, o filme parece realmente muito legal, mas como eu disse, logo de cara o filme já começa a te apresentar ali qual é a real dos acontecimentos. Quando eu vi esse filme e eu lembrei da história desse documentário que eu tinha visto, eu pensei, nossa, alguém pensou algo muito semelhante que eu. E agora eu entrego para vocês. Vocês já conheciam a história deste voo? Vocês já viram esse filme? É o voo 522 da Hélios e o filme é voo 7500. E o que vocês acham que pode ter acontecido? Andreas Prodromou realmente conseguiu sobreviver todo esse tempo e não temos como saber como, se realmente tinha cilindros extras, porque todo mundo morreu, ou o piloto viu algo sobrenatural. Lembrando que, gente, tá tudo bem explicado, não existe teoria, isso é uma teoria levantada por mim, tanto que existem gravações na cabine de pedidos por socorro. E se vocês têm algum relato de alguma experiência sobrenatural, assim como essa que eu contei da minha mãe, deixem aqui nos comentários também, que eu gostaria muito de saber e quem sabe até trazer um vídeo sobre aqui no canal. Muito obrigada por quem assistiu o vídeo até aqui. Se tu assistiu o vídeo até aqui, comente Voo do Terror. Beijinhos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.